Olá, ouvinte! O Papo e Opinião está no ar. Eu sou Cila Brito e você é o meu convidado especial. Pode chegar! No programa de hoje, falaremos sobre o filme Clarice, O Despertar dos que Sonham. Um filme totalmente independente, produzido pela Cloud Filmes Coletivo Audiovisual. E o Papo e Opinião teve o imenso prazer de realizar essa entrevista com a protagonista da trama, a Gisele Santos, e a produção conta com a direção de Gleidson Alves, que juntamente com a Thaís Diane são os roteiristas dessa magnífica produção. Bom, galera, sejam bem-vindos. Gisele, Thaís e Gleidson. Bem. Oi. Oi. Gleidson, vamos começar com você. Como é produzir audiovisual em Salvador e em coletivo? Como é que funciona essa dinâmica? Com a gente funciona muito mais pela brincadeira, pela camaradagem, amizade. São vários amigos, nos reunimos pra produzir, pra colocar os nossos sonhos no papel e na imagem. E, independentemente, é um pouco mais difícil de fazer as coisas, mas a gente acaba aprendendo com o que nós temos de equipamento com problema, ou som demais, e a gente não ter como simplesmente parar uma rua pra gravar e tal. A gente acaba passando por essas coisas, mas é muito divertido, é muito massa. Gleidson, fala um pouquinho sobre a Cloud Filmes Coletivo Audiovisual. Quantos filmes vocês já realizaram? Quantos integrantes vocês têm? A Cloud tem hoje cerca de 20 pessoas ou mais, são muito desenvolvidas. Entre atores e produção, roteiristas. São pessoas, a maioria, que não se formaram em nada, não tem algum envolvimento com arte ou com escrita, ou com autodidatismo mesmo em saber lidar com a câmera ou com a edição e tal. E nós surgimos em 2014 com a ideia, com a brincadeira mesmo de produzir um filme baseado no Conto dos Três Irmãos da J.K. Rowling. O Conto dos Três Irmãos é justamente a história que tá por trás das Relíquias da Morte em Harry Potter e tal. E aí a gente faz o roteiro, procura uma forma de produzir atores e tal. E o essencial, a gente precisava da autorização da autora. E ela não nos deu a autorização. E nós não produzimos. Ela devia pensado na nossa proposta. A gente acabou vendo com o tempo que foi bom a gente não ter produzido aquilo, porque a gente não estava preparado. A gente começa a trabalhar pra websérie, não dá muito certo, e a gente chega a Desventura, que foi um curta-metragem que ainda há a possibilidade da gente lançar ele. Nosso primeiro curta, muito trabalhoso e bem bacana de se produzir, por mais que houve uma falta de harmonia na equipe, coisas que nos enriqueceram profissionalmente e que nos fizeram enxergar os nossos erros, nossos acertos, por onde a gente precisa ir. Clarice, hoje a gente conseguiu produzir justamente por essa bagagem de Desventura. Tudo que aconteceu em Desventura, nós conseguimos evitar que acontecesse em Clarice. E aí a gente tem, se for uma questão de primeira produção da gente, um especial de Natal, foi uma coisa bem pequena, que a gente lançou no final do ano passado pra internet mesmo, que era a história de uma garotinha que tinha um amigo imaginário, mas que as pessoas, os adultos e seu realismo sempre diziam pra ela, para de ficar falando sozinha e tal, mas ela sempre queria viver naquele mundo, no mundo onde ela ou tava no mar ou tava na neve no mesmo tempo. Ela fazia o que ela queria, ela imaginava, e esse amigo tava junto com ela sempre, coisa que a criança tem e que nós acabamos perdemos essa nossa essência de imaginar, de criar com o tempo. Como surgiu Clarice, O Despertar dos que Sonham? Então, vamos ser bem realistas de como surgiu Clarice. A gente tava naquele impasse de Desventura e a gente tava criando uma arte pra página da Cloud. E nessa arte tinha uma menininha no balanço. E aí a gente, poxa, bora criar uma história que tem uma personagem, uma menina. E foi quando a gente começou a pensar na história de Clarice. Então tudo começou com a imagem. E aí foi surgindo, Clarice foi ganhando forma, a gente foi trabalhando no roteiro. E é isso aí, Clarice. Foi assim realmente como surgiu a Clarice. E qual o objetivo dessa produção? Olha, Clarice é uma distopia e é justamente para confrontar essa questão que a gente vive hoje em dia da sociedade de que você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ser alguma coisa no seu futuro, você precisa fazer alguma coisa. E Clarice é justamente para poder quebrar essa visão de que as pessoas têm, essa coisa que foi construída. Ela é uma menina, uma personagem que vive nesse mundo, ela tá inserida nesse mundo e ela, através da leitura, começa a conhecer outros caminhos, a ver que não é tão assim.
Existe até um momento em que, quando a Clarice passa pelas frustrações dela, vão ter pessoas que vão acabar se reconhecendo, porque na sociedade que nós vivemos hoje, às vezes os mais experientes passam pra gente que a gente precisa passar por aquelas frustrações pra ter a suposta vida bem-sucedida. Pra, aprender com os erros. Não passe pelo que eu passei pra você chegar em certo ponto de maturidade. Uma pergunta agora é direcionada à dona Gisele, a protagonista. Gisele, como está sendo pra você iniciar na telona, já que é seu primeiro trabalho, né? Começou meio que num susto, né? Porque eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer, de como é que eu ia desenvolver esse trabalho. Mas, assim, é uma grande experiência. É novo, é bastante novo, foi grandes descobertas, foi extremamente divertido, como o César falou, da questão de que a gente acaba se divertindo muito, criando. Tem, assim, a responsabilidade de passar a essência da história, mas também existe a diversão, existe o conhecer. Foi bastante, foi bem legal. Gisele, o que é a Clarice? O que é a sua personagem? O que é que ela quer dizer? Há outras formas de seguir na vida mesmo. Existem outros caminhos, não é só... Você não precisa exatamente seguir aquele padrão. Você tem que primeiramente gostar do caminho que sua vida está levando, porque não vai ter a mesma satisfação, não vai ser a mesma coisa. Então, é a apresentação de uma nova perspectiva para a vida em si. As descobertas, o pensar fora da caixa. E pra gente, Clarice também, ela mostra muito essa questão de como a gente vive hoje, como o Thay falou, que você não precisa focar simplesmente no lucro, porque hoje em dia as pessoas procuram uma carreira simplesmente visando um lucro e nem sempre acabam fazendo o que gostam. E Clarice acaba descobrindo esse gosto pela leitura e tal, e vendo que não é bem assim, não é só desse jeito, há outras maneiras. Quais as referências que vocês tiveram para essa produção? Muitas. O Pequeno Príncipe. A gente tinha terminado de assistir a nova versão que tinha lançado do Pequeno Príncipe. E aí a gente já estava pensando já na ideia de Clarice, e uma coisa juntou com a outra. Tem outras referências também, como o Doador de Memórias. Para preparar os atores, a gente usou como referência o Doador de Memórias. Referência de personagens, os personagens principais, que estão mais envolvidos, eu acabei buscando referências até na minha própria família. Então vocês vão ver os conflitos da Clarice, às vezes são até os meus próprios conflitos, que eu já passei. E quesito referência, no caso, eu, além da direção, que eu fiquei com a direção de fotografia, eu acabei usando referências de Hugo Cabret, do Martin Scorsese. E a gente acabou pegando bastante referência também do autor do Pequeno Príncipe. Além de alguns ideais dele, mas também algumas mensagenzinhas que a gente deixou no filme são referências a ele. Por exemplo, o número da sala, o nome da escola. O número da sala da Clarice é B612, o Meteoro do Pequeno Príncipe. E o nome da escola, o Instituto de Ensino 2734L, é a numeração do avião que ele morreu em combate na Segunda Guerra Mundial. Vocês tiveram algum apoio financeiro? Só de Deus. Que nos deu força. O filme ele foi bancado, recursos nossos, eu, Thay, Paulo, que também é produtor, e Clinton, os 3 produtores do filme. E agora nessa pós-produção e que a gente vai tentar divulgar, a gente também vai continuar com os nossos recursos, porque a gente queria realmente passar esse filme como cinema extremamente independente. Um outro a gente pode até tentar um edital, uma outra coisa a mais, porque eu acabei fazendo uma continuação para Clarice e vai exigir demais da gente. Como e onde foram as gravações? Todas as internas da escola da Clarice, o Instituto de Ensino 2734L, a gente gravou na Biblioteca Central, que a gente teve uma espécie de apoio do governo do estado, pela Secretaria de Cultura e a Fundação Pedro Calmon, que nos cedeu
o espaço para as gravações. E aí a gente tem externa numa praia, a gente gravou em Lauro mesmo, Lauro de Freitas, em Vilas, embaixo de chuva, chuva na cara, chuva na câmera, debaixo de chuva a gente tinha que gravar. As internas da casa dela a gente gravou em casa mesmo e tiveram cenas que a gente ainda não concluiu o filme por inteiro. Existe uma cena que a gente tem que gravar dentro de um hospital, que a Clarice não quebrou a cara há pouco, né? E vocês têm previsão para o lançamento do filme? A gente pretende em outubro fazer uma maratona de cinema independente com filmes da Cloud e vai ter um filme convidado também independente em 7 de outubro na Sala Walter da Silveira. A gente já conversou com o pessoal da sala e tal, a gente já tem liberação do espaço, a gente só tá mesmo atrás de apoio para o evento. E aí seriam 4 filmes, 3 da Cloud e um de uma outra produtora. Vocês estão livres para fazer convite pra galera, deixar contato das redes sociais, Facebook, WhatsApp, pra todo mundo aí. E pra assistir o filme, obviamente. Curtando nossa página, Cloud Filmes Coletivo Audiovisual. Sigam a gente no Instagram. Qual é o endereço do Instagram? @CloudFilmes. A mesma coisa no Facebook, @CloudFilmes. Acessem o nosso site também, se vocês quiserem. Fala o site. cloudfilmes.tk. E lá tem bastante informações sobre os filmes, né? Quem quiser saber mais sobre o coletivo em si, lá no site tem bastante informação, inclusive contatos. Bom, pessoal, esta foi mais uma realização da Rádio Já, Núcleo de Experimentos em Conteúdos Radiofônicos da Unijorge. Produção, locução e edição de Sila Brito, com operação de áudio de Marcos Coutinho e com supervisão do professor Leonardo Bião. Lembrando que este e outros programas você encontra na nossa fanpage, facebook.com/Rádio Já Unijorge, ou se inscrevam no nosso canal no YouTube. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!